Os valentes de Deus. Davi, ele tinha 37 pessoas que acompanhavam ele. Mas no meio desses 37, 3 se destacou, porque eles eram fiéis a Davi. Eles andavam sempre do lado de Davi. Eram amigos mais chegados do que irmão. E essas pessoas que estão sempre do nosso lado, ajudando a plantar os frutos, eles também vão estar junto com nós na colheita, porque aqueles que estão só de passagem, eles não vão estar junto com nós na colheita. E hoje eu quero falar desses valentes de Deus, essas pessoas que se destacam porque têm uma característica forte, pessoas que são fortes e permanecem no propósito. Se você já gostou desse vídeo, fique comigo até o final. Eu sou a missionária Andréia e você é bem-vindo no nosso canal. Que você venha curtir, compartilhar, e você que não é inscrito no canal, se inscreva para que mais pessoas venham estar junto com nós, levando a mensagem do reino do Senhor, sendo mensageiro do reino. Assim como eu sou a mensageira do reino de Deus, você também pode levar a mensagem do Senhor. Amém? E hoje eu quero estar falando de 3 características de uma pessoa que ela é valente, uma pessoa que é uma soldada de Cristo, que ela entra na guerra e já sabe que vai vencer, porque Deus está com ela. E nós vamos estar meditando hoje na palavra, está lá escrito em 2 Samuel 23, versículo 8, que fala dos valentes de Davi. 3 homens que se destacaram no meio de 37 pessoas. Talvez você seja um valente de Deus e está firme nas promessas do Senhor. Vamos meditar na palavra do Senhor? A palavra do Senhor diz assim: os valentes de Davi. Estes, pois, são os nomes dos principais guerreiros de Davi: Josebe-Batsebe, o Taquemonita. Este foi o líder do conhecido grupo de 3, e armado apenas de sua lança, enfrentou 800 inimigos e os matou numa batalha. Depois dele, Eleazar, filho de Dodo, neto de Aió, um dos 3 guerreiros que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, que haviam se juntado para a guerra. Enquanto o povo de Israel se retirava, ele manteve-se firme e lutou bravamente contra os filisteus, até que sua mão adormeceu e ficou guardada a espada. Naquele dia, o Senhor deu a vitória e o exército retornou-se para onde Eleazar estava, mas somente para se apoderar dos despojos da guerra. Depois dele, Samar, filho de Age, e de Ahar, os filisteus reuniram-se na cidade da lei, onde havia um terreno todo plantado com lentrilhas, e as tropas israelitas fugiram dos filisteus. Contudo, Samar ficou no meio daquela plantação, defendendo, massacrou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Amém? Talvez você venha se identificar com um desses valentes de Deus. A primeira característica de um valente de Deus é que ele não se amedronta diante do seu inimigo. Ele não tem medo. Aqui no versículo 8, Josebe, ele matou 800 filisteus com apenas sua lança. Então foi um homem que ele não teve medo, ele não olhou para a quantidade de inimigo, ele não olhou para a circunstância, ele não olhou para o cenário, ele simplesmente foi corajoso,
e matou 800 homens. Então, nós não podemos deixar o medo tomar conta da nossa vida. Nós não podemos ter medo do nosso inimigo, porque aquele que está com nós é maior. Segunda característica de Josebe, ele não escutou o que as pessoas falavam. Nós não devemos escutar o que as pessoas falam. Isso pode nos paralisar. Lá em Isaías 43:13 diz assim: agindo Deus, quem impedirá? Então não importa se as pessoas dizerem para nós que esse gigante que nós estamos enfrentando é grande, essa batalha é grande, nós não podemos ter medo, nós não podemos ser paralisados. Lá em Jó 11:40 diz assim: se creres, verá a glória de Deus. Se você crer, você vai enfrentar sim essa batalha, esse gigante, porque você vai ver a glória de Deus. E agindo Deus, quem impedirá? Em Marcos 9:23 diz assim: tudo é possível naquele que crê. Josebe, ele não olhou para a quantidade de soldados, ele não se paralisou com o medo e nem pelo que as pessoas estavam falando no redor dele, que ele poderia ser morto, que era muita gente, que ele ia perder aquela batalha. Então, ele foi corajoso, ele não teve medo, ele não escutou o que as pessoas estavam falando. No reino de Deus não existe lugar para os covardes, não existe lugar para os que se escondem. Devemos tentar pela fé, se não sermos eternos perdedores. Se nós não tentar pela fé, nós vamos ser eternos perdedores. Ninguém que, tendo posto a mão na obra, olhará para trás, é hábito para o reino. Então, quando nós colocamos a mão no arado, nós não podemos olhar para trás. Se nós olhar para trás, nós não estamos aptos para fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Amém? Então nós não podemos se amedrontar, nós não podemos escutar o que os outros falam, e nós, quando colocar a mão no arado, não podemos olhar para trás. E a segunda característica de um valente de Deus são as motivações. Nós temos que ter motivações. Motivação para seguir em frente, para não olhar o que está acontecendo. Enquanto os filisteus de Israel se retiravam, Eliasarte se levantou e feriu os filisteus até que cansasse a mão e ficasse pegado à espada. Naquele dia Deus deu a vitória para ele. De tanto que ele lutou, a mão dele adormeceu. Ele teve cãibra, que a espada dele ficou grudada na mão dele. A motivação desse homem, desse valente de Deus, não deixou ele parar, não deixou ele temer os inimigos. Eliasarte lutou com tanta obstinação, com tanta vontade, que a espada ficou presa na sua mão. Olha que forte isso. Quantas vezes nos momentos de lutas e principalmente em coisas que nós desistimos e largamos a espada. No momento de fragilidade, no momento de desespero, nós largamos a espada, nós desistimos de enfrentar aquela batalha. Os valentes se apegam à espada e não soltam de jeito nenhum. Acreditam no amanhã. O valente, ele acredita no amanhã, que o Senhor está guardando, o Senhor está protegendo a vida dele. Então, de maneira alguma, nós podemos largar a espada. Nós temos que entrar na batalha, porque nós sabemos quem é o nosso general. Nós somos soldados, mas o nosso general é quem vai vencer a guerra. Amém? Os valentes de Deus, eles são fiéis até o final. Eles lutam até o final.
eles não têm medo de circunstâncias, eles são fiéis ao Senhor até o final da sua vida. Então, que nós venha a ser como esses valentes de Davi. E a terceira característica de um valente é defender aquilo que conquistou. Lá no capítulo 11, aonde havia um pedaço de terra cheio de lentrilha e o povo fugiu dos filisteus, põe Samar no meio daquele terreno, o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor deu um grande livramento. Este homem valente, ele defendeu um terreno que tinha uma plantação de lentrilha. Era a época de colheita, era a época de eles colher o que eles tinham plantado, mas ele não se acovardou diante dos inimigos, porque aquele terreno era dele, aquilo foi o Senhor que tinha dado para ele, e ali eles iam colher o seu alimento. Então ele não olhou para o inimigo, ele olhou para aquilo que o Senhor tinha colocado nas mãos dele. Então esse homem, ele se posicionou para proteger aquilo que era dele. Eu não sei o que o Senhor tem colocado nas tuas mãos para você cuidar, mas proteja, defenda, cuide com amor. Talvez seja a tua família, o teu casamento, talvez seja o teu ministério. Permaneça firme, porque o Senhor, ele vai dar a vitória. Samar defendeu uma plantação de lentrilha e os filisteus invadiram. Enquanto todo mundo fugia, ele ficou sozinho naquele momento. Então, esse homem se posicionou porque ele sabia quem era em Deus. Ele sabia quem ele era para Deus e ele tinha que proteger aquilo que o Senhor deu para ele. Então, que nós venha defender todas as nossas conquistas, tudo aquilo que o Senhor tem abençoado a nossa vida. Talvez você olhe e ache pequeno, mas seja fiel no pouco que Deus vai te colocar no muito. O apóstolo Paulo era preso de Jesus Cristo, não do Império Romano. Ninguém detinha a sua obstinação, nem cadeia, nem naufrágio, nem intriga, nem traição. Ele estava voltado para o alvo, que era Cristo Jesus. Não se detenha com ameaças, não se detenha por ser preso, não se detenha debaixo de nenhum regime imposto. Muitos se acovardam diante da obra de Deus pelas opressões, pelo medo. Os valentes de Deus se importam com vida, por isso defende o seu terreno, o seu pedaço. Não tenha medo de se arriscar, não tenha medo de se arriscar. Não está acomodado com sua vida dentro das normas. Busque sempre mais. São eternos insatisfeitos com a atual realidade do ser humano. São reformadoras naturais. Não são sempre pessoas bem-sucedidas, mas pessoas corajosas que enfrentam a vida apesar da dificuldade. Olha só, não largam daquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Não largue daquilo que o Senhor designou para você cuidar. Não são muitas as vezes aqueles que estão em cima de um púlpito ou de uma tribuna ou da televisão pregando, mas sim aquelas pessoas que estão nos hospitais, nos campos missionários, nos lugares onde ninguém gostaria de estar, nas cadeias, nos becos onde tem pessoas drogadas. Lá em Hebreus 11, 38 diz assim: os valentes de Deus são homens e mulheres, dos quais o mundo não era digno. Tem crente
que troca o reino de Deus por um salário, por fama ou reconhecimento, se contentam em levar uma vida comum diante da congregação. Amém? Que nós venha ser valente do Senhor, que nós venha ser como esses valentes de Davi, que nós venha ser homens e mulheres de Deus que façam a diferença nessa terra, que nós não venha ter medo dos nossos inimigos, que nós não venha dar ouvido para aquilo que falam de nós, que nós venha confiar no Senhor, que nós não venha largar a nossa espada, que nós venha seguir em frente naquilo que o Senhor nos chamou e defender, sim, com unhas e dentes, o terreno que o Senhor nos deu, o pedaço que o Senhor nos deu, para que nós venha seguir firme até o alvo, que é Jesus Cristo, ajudando a salvar pessoas, ajudando a salvar almas, transformar vidas, que nós possamos, nesse momento, se posicionar como homens e mulheres de Deus. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, compartilhe. Você que não é inscrito no canal, se inscreva para que mais pessoas venham ter acesso à mensagem do reino do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz dele, que te traga a paz que excede todo entendimento. Amém?